nessa tarde, através da adoração. Queridos, adoração é uma chave que move os céus, que abre os céus ao nosso favor. Esteja adorando o Senhor, esteja cultuando o Senhor no teu íntimo, no teu quarto, na tua casa, onde você puder. A palavra diz: todo ser que respira, exulte o nome do Senhor, adore e seja bendito o nome do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Esses dias eu estava pensando sobre processo, né? A gente tem falado muito sobre processo. Hoje pela manhã estava ouvindo uma mensagem do pastor Jânio, também do nosso ministério lá no Sul, também falando sobre processo. E é muito interessante, ele até usou uma frase que eu quero tomar ela agora na minha pregação, que se nós não, a questão não é viver o processo, a questão é se no final do processo nós estaremos aprovados pelo Senhor. Porque todos nós vamos passar processos, mais difíceis, uns mais fáceis, outros extremos, mas todos nós vamos passar por processo. Até no processo dessa vida para a morte, e depois da morte para a ressurreição também é um processo. E tudo isso depende do que nós estamos fazendo hoje. E tem uma pessoa na palavra de Deus que me chama muita atenção, que é João Batista. João Batista era filho do profeta de Zacarias. Sua mãe Isabel ficou grávida e ela era estéril. Deus emudeceu Zacarias por um tempo. Isabel teve o filho. E Zacarias, ele era sacerdote. Então, por genealogia, João também seria sacerdote. João também teria os direitos sacerdotais de seu pai, teria as benesses e os trabalhos sacerdotais do teu pai. Mas João foi criado, foi gerado num tempo que era pré-anúncio de Jesus. E é muito interessante você parar para analisar a vida de João, porque assim, há uma quebra dos tempos dos profetas antes de João e o tempo dos profetas depois de João. E eu falei domingo passado, e falei acho que quarta-feira também, não me lembro, sobre Deus está nos transicionando, né? Deus está mudando os tempos. Esses dias, até meu filho fez uma pontuação que a cada 100 anos, você que chegou a falar, que a cada 100 anos tem uma peste, né? Foi Sofia, né? Mostrou que a cada 100 anos parece que tem uma peste. E é bem interessante a gente parar para analisar algumas coisas, nem tudo é profético, mas tudo pode remeter ao profético, é que tudo isso nos ensina. E nessa noite eu quero aprender com João, na palavra do Senhor, algo muito tremendo. Porque quando Deus nos transiciona, às vezes nós ficamos perdidos na questão do tempo. E é interessante que Eclesiastes 7,14 diz que Deus fez os dias bons, portanto a gente deve comemorar, alegrar e festejar nos dias bons. Porém temos que considerar que Deus também fez os dias maus para contrapor os dias bons, para que o homem não saiba o seu futuro. É porque na verdade não é que nós não temos futuro, na verdade o nosso futuro ele é eterno. Mas o nosso futuro ele tem nome e sobrenome, Jesus Cristo de Nazaré. A nossa vida ela está nele, porque ele deu a sua vida pela nossa, para que nós possamos dar a nossa vida para ele agora. Para viver os tempos de Deus. E procurar ser aprovado. Tanto nessa vida, como o apóstolo Paulo diz, como na vindoura. E João é muito interessante, eu vou ler apenas uma passagem só para ilustrar. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 29. Diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas
a fim de que ele fosse manifesto em Israel, vim, por isso batizo com água. Aí no versículo 32 ele diz, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descendo do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Interessante que João anuncia que Jesus era antes dele. Que Jesus ele estava desde o princípio, como afirma as Escrituras. Eu não quero me prolongar aqui explicando as Escrituras hoje, mas eu quero trazer aqui uma menção muito interessante. O propósito de Deus para cumprir na minha e na sua vida e os processos de Deus independe se nós estamos vivendo tempos bons ou tempos ruins. E se nós ficarmos observando o que nós ainda não conquistamos, é como se nós estivéssemos vivendo um degrau abaixo daquilo para o qual nós verdadeiramente estamos vivendo. Se você fica fazendo menção daquilo que você ainda não conquistou, você não consegue ver o que você já conquistou. Logo você está trabalhando aquém, abaixo. Você está como se tivesse um passo atrás e não um passo à frente. Você está como se estivesse no passado e não profeticamente olhando o seu futuro. João, ele tinha tudo para poder olhar para a situação dele e falar, eu tenho que seguir os caminhos de meu pai, porque por herança, por determinação da lei, da Torá, eu tenho que ser sacerdote, tenho que trabalhar como meu pai trabalhou, tenho que fazer como meu pai fez, eu tenho que assumir esse cargo. Mas Deus havia projetado João Batista para um projeto. E é interessante que João foi preparado para esse projeto para anunciar Jesus. E ele foi preparado no deserto. Ele comia mel e gafanhoto. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Deserto é lugar de adversidade. Deserto é lugar de extremos. Existe um fenômeno geotérmico no deserto que se chama janela atmosférica. De dia, 50 graus, sensação térmica de 55. Quase cozinha o cérebro do indivíduo. E de noite vai abaixo de 0. Deserto tem muita adversidade. Deserto tem muita escassez. E outra coisa, deserto tem poucas pessoas. Como João Batista ia anunciar Jesus, ia pregar Jesus, ia batizar na água para o novo nascimento, ia chamar o povo ao arrependimento, se Deus lhe enviou para o deserto. E o deserto fala muito desse tempo. Como é que os meus sonhos vão continuar nesse tempo? Como é que os meus projetos em Deus vão continuar nesse tempo? Como é que vai ser? Eu vou terminar minha faculdade? Não vou. Vou terminar minha escola? Não vou. E o meu ministério, eu conheço pastores que fecharam as igrejas. O povo parou de dizimar, teve que fechar, que não conseguiu manter o aluguel. Mas a igreja nunca vai ser fechada, sabe? Porque a igreja somos nós. Fecharam portas lá fora e abriram um monte de casas, onde estão transmitindo cultos, onde estamos celebrando o Senhor. Agora sim estamos sendo igreja. De verdade. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, queridos, é que quando você, João fala uma coisa que ele me disse, que aquele que repousaria o Espírito sobre ele. Eu não conhecia, mas ele tinha me dito. Ou seja, quando Deus prepara alguém, ele aponta para você um destino profético. E aí pouco importa o local. João Batista estava no deserto, sabe o que Deus fazia? Deus alimentava ele com mel, e mel silvestre, um mel de um poder nutritivo absurdo, e gafanhoto como proteína. João Batista olhava para ele, se olhava para ele, não tinha cara de sacerdote. Ele não tinha vestes sacerdotais, como o seu pai, por exemplo. Deus preparou uma nova roupagem para ele.
mas deu a ele um conhecimento que ninguém tinha na face da terra. Só ele reconheceu Jesus. Só ele sabia quem era o Filho de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você sabe da parte de Deus acerca do seu projeto de vida? Acerca da sua família? Acerca do teu trabalho? Acerca das tuas finanças? Acerca do teu destino profético? Porque a palavra de Deus, né, e Deus como Pai, todo Pai ele aponta um destino. Deus não está preocupado se eu vou chegar até o final, sabe por quê? Porque ele já preparou o final. A Bíblia me diz que ele tem um modelo, um roteiro e um propósito para mim. E eu preciso reconhecer isso, eu preciso conhecer isso acima de tudo. E conhecer isso não é saber do que está na palavra, mas é começar a viver e andar nessas verdades. João Batista andava numa verdade. Ele profetizava algo terrível, sabe por quê? Porque ninguém queria ouvir aquilo naquele tempo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele perdeu a cabeça por falar a verdade e chamar o rei de adúltero. Existe uma questão aqui nos projetos de Deus, nos propósitos, sabe o que é, queridos? Conhecimento da verdade e obediência à verdade do Senhor. Quando você conhece a verdade, ela te liberta. E quando você obedece à verdade, ela te projeta. Ela te dá vida. Ela traz o céu sobre a tua vida. Ela traz a manutenção de tudo aquilo que você precisa. Deus levou João Batista ao deserto, trabalhou João Batista, formou João Batista no seminário do deserto. E é interessante que as pessoas iam ao deserto para serem batizados por João Batista. Deus levava quem havia de ser salvo naquele tempo, quem havia de ouvir até aquele tempo. João Batista estava em Betânia nesse tempo. Jesus foi para Betânia para ele também ser batizado, para que se cumprissem as Escrituras. O que quer dizer isso? Aquilo que está determinado nos céus vai acontecer. A questão é, eu e você conhecemos essa vontade para ser estabelecida na oração de Jesus, assim na terra como no céu? Você busca nas Escrituras o conhecimento de conhecer quem é o Filho de Deus? Porque só o Espírito Santo pode te revelar a vida, e essa vida ela está em Jesus Cristo. A gente roda, a gente prega, a gente faz um monte de coisa, no final nós voltamos para o centro do Evangelho. E o centro do Evangelho é Cristo e é a cruz. Sabe o que a cruz diz ao meu respeito? Que sobre o madeiro ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa verdade ela não muda com esse tempo, e não com nenhum outro tempo. E ele diz que assim que eu estou nele, nova criatura eu sou, eis que tudo se fez novo. Então desde o dia que eu nasci novamente, eu estou nesse projeto com Deus. Mas quanto mais eu conheço a minha vida através do conhecimento da palavra, que é o próprio Jesus, ele vai se revelando a mim e ele vai me conduzindo. Seja para o deserto, seja para a pandemia, seja para Itabuna, seja para a China, seja para onde for. Porque quem tem uma vida com Deus não demanda no tempo humano. Mas nós não podemos parar nos nossos projetos e acrescentar Deus aos nossos projetos. Nós temos que pegar o projeto de Deus e viver o projeto de Deus com Deus. O problema é que a humanidade vinha, nós muitas vezes vimos, e até nós crentes estávamos fazendo, sabe o que nós fazíamos? Nós abusávamos dos projetos. Não, Deus é gracioso, Deus é misericórdia, é riquíssimo em misericórdia. E aí nós ficamos vacilando os nossos pés em vez de firmar na rocha. E aí quando nós precisamos de Deus, nós trazemos Deus, ô Senhor, vem para a minha vida. E aí quando nós estamos fluindo, nós esquecemos das disciplinas espirituais. Nós esquecemos do Senhor. As cartas à igreja, elas mostram claramente isso. O Senhor olha para nós, Ele conhece a nossa obra, Ele sabe dos nossos caminhos, Ele nos dá tempo de se arrepender, mas Ele sabe que nós nos desviamos do caminho. Esse é um tempo de nós retornarmos aos caminhos do Senhor. Mesmo que para isso a gente tenha que perder a cabeça.
como João Batista, ó. Mesmo para isso, precisamos falar uma verdade que é única. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, queridos, que não adianta entender o processo sem você estar disposto a obedecer o processo, a andar na verdade do processo. Não é tempo mais de você trazer Deus ao seu bel prazer, à sua necessidade, ao seu querer. Sabe por que João Batista funcionou no deserto? Porque ele obedeceu e andou na verdade de Deus. Simples assim. E porque andou na verdade de Deus, a maior revelação do mundo ele conhecia, que era Deus, encarnado no seu próprio Filho, Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O mesmo Cordeiro que está sentado no trono, os 24 anciões estão ao seu lado clamando, Santo, 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 é o Senhor aquele que há e que há de vir. Ele é, e era e há de vir sobre a mim e sobre a sua vida. Então nessa noite eu quero te perguntar o que você tem visto na tua vida da parte de Deus. Se você está vivendo algum projeto em Deus, você está vivendo o projeto de Deus e você obedecendo, ou você está vivendo o seu projeto pedindo a Deus para te obedecer? É interessante que a gente olha para Noé. Noé aceitou um projeto de Deus e obedeceu e salvou toda a sua casa. E começou tudo novo. A gente olha para Daniel. Daniel obedeceu ao Senhor e virou governador. A gente olha para José. José virou escravo. Foi vendido como escravo, mas virou governador do Egito. E salvou o seu povo da fome. Por obediência ao propósito, ao projeto de Deus. Mas o processo não tirou José, a mulher não tirou José, a prostituição não tirou José, a cadeia não tirou José de dentro do processo. A gente observa Pedro, Tiago, João, Paulo. Paulo sabia que esperava ele, o Espírito Santo tinha dito para ele, o que te espera em Roma é morte. E ele vai. Porque quando nós sabemos que até a morte é projeto de Deus, essa morte ela é libertadora. Essa morte não é morte, ela se torna vida. E vida eterna. Porque a Bíblia diz que até a morte dos seus santos para Deus é glória. Nessa noite, querido, eu quero chamar a sua atenção aos projetos de Deus através dos processos de Deus. Quais são os processos que Deus está fazendo na tua vida íntima, no teu coração? Quais são os projetos de Deus para a tua casa, para a tua família? Você como esposa tem edificado a tua casa? Você como marido tem sido o cabeça? Aquele que reconhece as necessidades, não só física, não só material, mas acima de tudo emocional e espiritual, tem sido um sacerdote na sua casa? Você como filho, você tem conquistado o coração do teu pai? Tem obedecido pai e mãe para ter um mandamento de promessa sobre a tua vida? Os pais têm convertido o coração dos seus filhos? Você como líder tem feito o quê? No teu trabalho, como está? Muitos hoje estão passando um perrengue enorme. Todo mundo está passando. Porém, uns vão passar um pouco menos sofrido. Por quê? Porque tinha vida organizada. Você talvez tenha deixado para organizar agora. E aí? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Arrependei-vos. Arrependa nessa noite, como diz João Batista. Seja batizado no poder de Deus. Seja batizado no Espírito Santo de Deus, na verdade do Evangelho. Para que você possa andar nessa verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai a não ser por Ele. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu te convido nessa noite a falar, Senhor, entra na minha vida. Entra na minha vida hoje. Ande nesse caminho, mas você só pode andar nesse caminho diante da verdade que Ele estabeleceu. Porque se você andar no caminho, ou seja, obediência a Ele, e andar na verdade dEle, você vai gerar uma vida. Essa vida foi gerada sobre João Batista. João Batista, ele morreu feliz, sabe por quê? Não é porque ele perdeu a cabeça ou porque obedeceu a Deus, mas ele morreu para aquilo que ele foi gerado. A pior coisa do mundo é a gente morrer sem ter um sentido na nossa vida.
Nós fizemos um monte de coisa, no final não fazemos nada. Hoje tem muita gente em choque, em conflito, porque fazia tudo e agora está perdido. Mas uma coisa só eu te digo que é necessária: conhecer ao Senhor. Salomão, o homem mais rico, mais inteligente do mundo, conheceu a ciência, conheceu as línguas, conheceu a arquitetura, conheceu a engenharia, conheceu um monte de coisa. No final da sua vida, quando chegou no tempo de maturidade, ele falou: vaidade, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. O que importa verdadeiramente é conhecer ao Senhor. E a palavra diz que se você quiser conhecer o Senhor quer se fazer conhecido na tua vida. O Senhor quer uma vida de intimidade, não é de religiosidade, é de intimidade. Ele quer governar a tua vida, Ele quer andar com você. Ele quer te apresentar projetos, Ele quer cumprir projetos com você. Esse é o propósito de Deus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Hoje eu não tenho uma palavra muito eloquente, eu não tenho uma palavra muito rápida, muito explicativa. A palavra simples, rápida e objetiva. Amém. Simples, rápida e objetiva. Se você puder hoje reconhecer o que de Deus está na tua vida, o que o Pai tem anunciado a você acerca do Filho, como anunciou a João Batista. O que você pode reconhecer na tua vida que é de Deus e que não é de Deus. É um tempo de profundas reflexões, é um tempo de nós mergulharmos nessa palavra. Eu entendo que João Batista foi agraciado com a revelação de Jesus. E que eu e você possamos também nesse tempo, através do Espírito Santo e da palavra de Deus, também sermos agraciados com a verdadeira revelação de Jesus. Da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito Santo, da verdade do Evangelho. Porque isso transformará tudo, todas as coisas e todo o nosso ser. Amém?